Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Rocha, eu sou componente da AMA aqui de Xanxerê, Santa Catarina, e hoje nós estamos com um encontro muito legal, muito bacana. Hoje nós estamos com os pais da AMA de Xanxerê. Positivo? Meu filho se chama Vicente, tá? Ele é uma criança portadora de trissomia 21 e autista suporte 3. E tô aqui também com o Michel. Fala, Michel. Tudo bem, pessoal? Muito prazer, meu nome é Michel, sou daqui de Xanxerê também, tenho 44 anos, filho do pai do Nicolas, né, de 11 anos, de suporte 1, desde 2016, que mais? A princípio é isso que me vem na mente. Bacana. Olá, pessoal de casa, tudo bem? Primeiramente, Gustavo, obrigado por nos convidar aí, parabéns pela AMA, por fazer esse projeto aí, cara, muito bacana. Eu sou o Natan, eu sou o pai do Pedro e do João, e o Pedro, né, é atípico, com TDAH e TOD, né? Estamos aí na luta por igualdade e direitos. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, tenho 38 anos, faço parte do AMA, a convite do Gustavo. Sou pai de duas meninas, uma delas a Valentina, com 8 anos, autista, nível 1 de suporte. E agradeço também o convite e bola pra frente. É isso aí. Esse projeto aqui da AMA de Xanxerê começou a partir dessa gestão nova, tá? E a gente quer o que com isso? Quer aparecer para a sociedade, informar a sociedade, mostrar para a sociedade que hoje nós, pais comuns, gremista, colorado, São Paulino, né? A gente também tem muitas particularidades, mas nós somos umas famílias comuns, hoje chamada atípica, né, pessoal? Mas nós somos comuns, nós temos dificuldades, nós temos conta para pagar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que unir a nossa família final de semana, fazer aquele churrasquinho, fazer aquele encontro, a gente tem uma vida normal. E para seguir o nosso roteiro aqui, pessoal, o que eu quero pedir para vocês hoje? Que a gente seja o mais simples possível, que a gente seja o mais objetivo, como a gente é quando a gente se encontra, né? Depois daquele encontro, a gente conseguiu firmar uma parceria, e essa parceria vai se firmar por muitos anos, a gente vai fazer muitas coisas para nossas famílias e para as famílias que vêm depois a acrescentar na AMA. Me diga, vocês como pais atípicos, tá? Como que foi saber no nascimento do seu filho e pós-nascimento do seu filho, como é que foi descobrir que ele é uma criança especial? Tá? Me diga, quais foram os seus desafios? Bem, pra mim, minha primeira filha, a mais velha, é autista. Era um sonho ser pai, era o que a gente sempre quis. A gente sempre imaginou, como toda família imagina, que vai ser um mundo cor-de-rosa, tudo certinho, tudo bonito. Vai ser aquela criança que vai aprontar, vai fazer muitas coisas. Quando ela começou no mundo escolar, com 2 anos e meio, no 3º dia de aula, a professora dela chamou eu e a minha esposa e falou para nós, diz, olha, a Valentina apresenta traços de autismo, se vocês quiserem buscar um neurologista, vão. E a gente buscou, a gente sempre foi muito receptivo, a gente sempre foi muito aberto a ouvir o que todo mundo falou, os professores, direção. Para mim, eu sempre falo para todo mundo com quem eu converso, o meu luto durou 3 minutos. O prazo de eu sair de dentro da escola, entrar no carro, chorar, limpei minha alma naquele momento, a partir dali, para mim, acabou. Eu levo minha vida normal, olho para minha filha, nunca olhei para ela e olhei, não, ela tem espectro, nada. Minha filha é minha filha, segue o baile, brigo com ela, educo, faço tudo o que tem para fazer normalmente. Nunca levei o té pro meu coração e fiquei preocupado com isso. Sempre levei a vida levemente. Bacana. E tu, Natália? Cara, baita depoimento, né? Isso aí é inspirador, né? Até para quem tá ouvindo, né? Que a gente só carrega o que consegue carregar, né? Exato. Só vende carga o que a gente consegue carregar. E com nós foi o que acontece. Como é que foi na consulta lá, Natan? Quando você recebeu o Cara, qual das consultas? Qual das? Né? Porque várias, né? eu tenho certeza que todo mundo daqui já fez uma via sacra, né?
é uma fono, é uma TO, uma psicóloga, é outra fono, outra TO, outra psicóloga, um profissional, uma neura, né? E o que aconteceu com nós, com o Pedro? Antes dos 2 anos ainda, a gente percebeu algum atraso de fala, de cognição, de relacionamento. Ele era um pouco agitadinho demais, um pouco irritado demais, sabe? Então, a gente já desde aquela época, sem ter diagnóstico algum, uma pessoa muito importante nisso foi a minha mãe, como professora, uma vida inteira professora de criança e jovens. Ela, por experiência, já conseguia ver o que é uma birra, o que não é uma birra, então, né? E nós começamos lá, antes dos 2 anos, com terapias, com fono, com psicóloga, e sem ter diagnóstico, né? Até porque era muito novinho, né? Enfim. E uma coisa importante que aconteceu com nós foi o seguinte: vários profissionais de saúde olhavam o Pedro, olhavam no primeiro olhar e falavam: esse piá é autista. Eles já, no olhar, já determinavam que ele era totalmente diferente. Mas assim, cara, e daí iam lá, aquele profissional aplicava os testes dele. Não, a princípio não é. Isso você repetiu várias vezes, tanto que o que marcou muito, um dia nós fomos numa dermatologista médica da pele, enfim, e daí ela falou: cara, esse neném é autista. Eu respirei, eu pensei, pô, mais uma falando. Né? Ela foi lá, fez. Não, a princípio não é, né? E daí... no começo pra gente tudo era diferente, é novidade, né? A gente não vivia essa parte de ter filho atípico, né? Muito menos pensava em ser uma família atípica. Exatamente. Então, assim, foi 2 anos de não pode ser, é isso e aquilo, né? Então, daí com 4 anos que fechou o diagnóstico de TDAH e TOD, né? E até então não veio o DTEA, né? Talvez ainda. Mas as investigações sempre continuam, porque todos os sintomas são praticamente os mesmos, os transtornos, irritabilidade, parecido, sensibilidade, né? Então, e como foi? Cara, foi um alívio. Porque depois daquela via sacra que toda família típica encontra, pelo menos veio um laudo. Que para nós foi só um papel, que já vinha tratando, e a gente sabe que é para a vida, né? Então, mas é muito importante contar com a família, com a AMA, com a rede de apoio, né? O baque vem, né, cara? Mas a gente tá aí para carregar e ir para cima. O baque vem, mas a gente tem que, nesse baque, no apuro, a gente tem que correr atrás de informação. A gente não consegue informação assim somente na internet. Vamos falar a verdade. Nós temos que ir para profissionais. E todo mundo já passou por vários profissionais. Ninguém ainda está no primeiro profissional desde que o nosso filho nasceu. Então é uma cadeia. Mas, Michel, me conta... Só complemento. E com certeza não estamos no último, né? Não. Isso aí não existe. Jamais. Que vai ser a rotina nossa. Vai porque eles estão evoluindo. Então, se eles estão evoluindo, quer dizer que nós estamos passando por etapas. E essas etapas estão se consolidando, né, Diego? Isso aí. Michel, me conta, como é que é ser um pai de um autista? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o Nicolas foi diagnosticado, isso lá em 2016, nós tivemos, né, várias dificuldades, porque começou na escola, né? Vou ser bem sucinto. Começou na escola, a escola nos chamou, né, eu e a Ju, para que o Nicolas não socializava, ficava isolado, né? Até que veio o parecer da escola e que a gente buscasse alguma, né, que a escola percebeu que ele tinha essa dificuldade, né? Não interagia, se isolava. E olha que não é toda a escola que está preparada. Exatamente. A escola foi muito fundamental na época. Foi um privilégio, viu? Foi assim, foi crucial, porque o Nicolas estava com 3 anos. Ele, né? Ele ia fechar 3 anos em maio, né? E a escola nos chamou, né? Que a gente buscasse buscar um neuro, alguma coisa nesse sentido, né? Até surgiu na época, nós fomos fazer consulta aqui em Xanxerê com o otorrino, depois com a fono, foi feito os testes, é onde que veio, eu lembro até hoje que eu que fui pegar
num receituário, investigar transtorno do espectro autista, mas nunca tinha lido isso, Quando nunca tu tinha leu o visto. diagnóstico, Não era nem o diagnóstico, porque nós fomos buscar o diagnóstico em Chapecó, não tinha, estava começando a ter um neuro atender em Chapecó. Você não tinha que ir para Porto Alegre. Aí nós fomos a Porto Alegre, daí nós fomos a Porto Alegre, juntamente por encaminhamento do neuro do Nicolas, né? Que ele deixei esse receituário, né, para a secretária de manhã, de tarde, aí a secretária nos ligaram que o doutor queria conversar com nós, né? Mas a gente nunca pensou que fosse. E ele, na época, ele chegou, não, daí ele começou a olhar, bonito, não, ele tem alguns traços, mas não vou dizer nada. Falei, vai, consulta com o neuro, que era lá em Porto Alegre, né, doutor Ricardo, né, que hoje ele já faleceu. E nós fomos, e 30 dias, ele passou o contato, né? Passou o contato dele e nós marcamos a consulta para 30 dias, mas nesses 30 dias ele começa a ler, né? Começa a ler, enfim. E começa a procurar informação. E vai, daí eu falei, daí tu começa a vaga. olhar, né? Eu falei, não pode. Mas a gente foi. Viu? E não a sei, gente foi. nós homens pensamos diferentes das mulheres, né? Sim. A gente é mais direto, mais objetivo, a mulher já faz todo aquele envolve, Exato. porque ela é mais família até do que a gente, por Sim. natureza, né? Por gerar nossos filhos. Mas eu fico impressionado que desde o começo, nós pais... tinha uma resistência até ir para as consultas, né? Pelo menos, eu tinha Sim. resistência de ir para consulta, porque eu não queria ouvir o que eu já sabia, mas eu não queria me aprofundar no assunto. Por medo, por achar que às vezes é só da mãe, entende? O pai não precisava, o pai podia ficar só naquele... Eu pensava assim no começo, não é questão de ser machista, não, mas é a criação da gente. Pensava assim, não, eu sou... Quem tem que resolver é ela. É ela que vai, só me traz o diagnóstico e eu vou correr atrás de dinheiro, de procurar viajar, arrumar as coisas para ir para lá e para cá, se não tem especialista aqui. Sim. E como foi na época, foi isso que aconteceu, porque não tinha um neuro, tava em Chapecó, estava começando, né? Então, por referência, né, do doutor que nos encaminhou. Daí tu tinha que acompanhar, né, nas consultas, e longe. Nós fomos lá e a gente já veio com o laudo. Que muitas vezes elas não querem dirigir, né? Hoje a minha esposa já vai, a Marina já vai. Não, vai ainda sozinha, que vai, mas no começo... a gente precisou, a gente foi, e o importante é que a gente já veio com o laudo, só que o desafio maior foi quando a gente voltou. Né, que na época o doutor falava, ó, 2 sessões por semana de TO e fono. Já deu ali as sessões que tinha que fazer. Já deu 2 sessões por semana de cada, vão para a cidade de vocês. O tema de casa estava pronto. E daqui 6 meses vocês voltam que nós vamos, né, vamos ajustando para ver como é que vai o desenvolvimento dele. Rapaz, e de lá a gente nunca mais parou. Não, e de lá a gente nunca mais terapia, correria, e aqui na cidade, daí a gente voltou para cá. E achar profissionais. Eu não me recordo, mas se eu não me engano foram 8 fonos que a gente... Psicóloga, perdão. Psicóloga. 8, né? 8 psicólogas, a 9ª que aceitou. Quando a gente falava que tinha o diagnóstico, né? Isso no começo, com 3 anos. Isso lá em 2016. 2016. E a TO que a gente conseguiu na época, a Luciene, que ela vinha para Xanxerê atender, de Xaxim. Ela que começou a atender o Nicolas na época. E de lá a gente fazia... Aí começamos aqui, aí a Luciene atendia aqui, daí depois nós começamos a ir para Xaxim. E de lá a gente nunca mais parou. A vantagem de você ter um diagnóstico rápido, que nem o de vocês, né? Foi. Fechar o diagnóstico rápido. Fechou. Por exemplo, que nem o Natan ali, uma via crucis, você não sabe o que fazer, você não sabe o caminho que você vai seguir. Porque para ele foi diagnosticado primeiro TOD e TDAH, pois né? É aí que tá. Então, você ter o diagnóstico precoce, fechado ali, o mais rápido possível, te dá um norte para você seguir. Você sabe o que procurar, sabe onde. Por mais que nem você falou, passou por diversas até aceitar. Mas você sabe onde o caminho a seguir. Tem muitas pessoas que ficam... E essa via crucis que mata. Ele mata. Nossa, isso suga energia. Suga energia do pai, da mãe, da família. Realmente é bem complicado. E foi TOD, TDAH e TEA. Depois não TEA, depois TEA, depois TEA, depois não TEA. Tu tá nesse processo ainda? Ainda. E os sintomas, eles se cruzam muito, né? Então, talvez no futuro tenha diagnóstico, talvez
nunca tenha, mas os Mas nesse sintomas... meio termo as terapias são feitas. Ah, sempre. Todos sempre. nós fizemos terapia, Todos nós encaminhamos. todos. Nós temos um recurso separado para isso. Inclusive, eu compartilho a mesma dúvida do Michel, que ele esqueceu quantas fonos e psicóloga passaram e realmente eu entendi porque realmente a gente perde a conta, cara. Perde. A gente perde a conta É e... de profissional, né? É fono ou daqui a pouco era TO, assim... Tu se perde porque... E a gente perde por várias coisas. Às vezes não tem agenda, às vezes não atendeu a nossa demanda. Muitas vezes a profissional mudou de cidade, que já aconteceu no nosso caso também. Sim. Entendeu? Ou a profissional já não tem mais a especialidade que, no caso, o Vicente precisa. Né? Porque o Vicente, ele nasceu trissomia. Ele depois teve síndrome de West. Daí nós já sabíamos que provavelmente ele poderia ter autismo, pelo que a gente já falava com os médicos. Mas nesse período, a gente trocou tanto de profissional, mas profissional sempre pensando no quê? Em melhorar, evoluir, conseguir atender todas as demandas que ele precisa. E, gente, se eu digo para vocês, se você não tem família, a gente não conseguia nem metade do que a gente tem. A rede de apoio tá louco. Nossa, a gente se pega mais a nossa família em casa, pai e mãe, mas a família dos avós... Conta tem também, uma boa base familiar, também, ajuda bastante. Ajuda muito. Ajuda e é a diferença que a gente precisa hoje. Hein, Gustavo? E grupos como a AMA, né? Opa! Grupos como a AMA, né? Que é uma rede de apoio gigante, né? Para quem tá ouvindo, assistindo, que se tem qualquer caso, afinidade com isso, cara, procurem a AMA. Aqui vai ter experiência, né? Vai ter experiência, vai ter profissionais, indicações, vai ter legislação para isso, vai ter com quem trocar ideia e experiências. Nossa, isso é uma coisa muito fundamental. E assim, a gente não sabe tudo. O que a gente não sabe, a gente encaminha, a gente procura, a gente vai atrás de profissionais capacitados para poder sanar a nossa dúvida, porque todo dia a gente tem uma dúvida, todo dia o nosso filho muda de atitude. Todo dia tem uma dificuldade no colégio. Cada dia é um novo dia. Cada dia é um novo dia. Cada dia a gente está numa batalha diferente. É um desafio que a gente vive justamente. É um dia de cada vez, né? E eles apresentam cada momento as suas dificuldades, as suas evoluções. E quando evolui é muito gratificante. Muito. Quando come alguma coisa diferente, que também tem mais essa questão... que eu acho que até agora ninguém falou, né, da questão da seletividade alimentar. É uma coisa que o Nicolas, ele é disso de suporte 1, né? Mas a questão da seletividade alimentar ele é de 2 para 3, porque ele tem muita seletividade. Sabe? Então, tem mais essa questão, porque eles estão se desenvolvendo, estão crescendo. Né? O Nicolas está com 11 anos. E daí tem que ter também incentivo no tratamento também. Exatamente. Não dá para ficar parado. A gente tem porque que evoluir nos se não come, não tem a alimentação correta, daí por mais que ele é estimulado, ele não consegue desenvolver, né? É tudo que é um conjunto de fatores que tem que estar ligado. Essa insegurança que a gente tem hoje nos tratamentos, em como seguir, a gente vai perdendo conforme o tempo. Eu vejo que quanto mais eu procuro informação e informação de qualidade, porque daí tu começa a bater o que falou aquele profissional com aquele profissional, com o que eu conversei com aquela família aquele dia lá. Porque vem muitas famílias hoje, como hoje, por coincidência, eu tô na vice-presidência da AMA aqui de Xanxerê, o pessoal às vezes não procura a Ju, que é presidente, procura eu. Tá? E daí querem tentar resolver muitas coisas, principalmente na área do quê? Na área de médico. Eu não sou a pessoa certa para informar o médico. Eu tenho os médicos que me atenderam, que atenderam a minha família, atenderam o Vicente e que deram o suporte que ele precisa. O que a gente aprendeu. Mas eu não posso passar esse profissional X vai te ajudar nesse... Não sei. Eu posso indicar que esses profissionais aqui podem te ajudar, mas você vai ter que ir lá e ver se ele realmente pode te ajudar na tua questão. Tá? Porque a gente errou muito por indicação de pessoas que às vezes não tinham conhecimento. Tá? Pessoas de fora do grupo, por exemplo, mas o meu pai ouviu falar que tal profissional é bom. Bom, vamos lá ver. Não tinha nada a ver com o que eu precisava. Entende? E às vezes eu fui 2, 3 vezes para depois identificar que não era aquilo que eu estava precisando, que o Vicente precisava, que a família estava precisando naquele momento. Estava seguindo um outro caminho totalmente diferente. Mas sempre na busca do melhor.
Sempre na busca do melhor. busca do na busca melhor. do melhor. E daí eu achei um profissional um tempo que agora não atende mais nós, porque nós não conseguimos mais ir, ele fechou a agenda, a gente acabou perdendo. E ele falava muito pra gente ter lazer, pra gente passar mais tempo com a família, pra gente viajar, pra gente passear, pra gente conversar com outras pessoas. E nesse meio termo a gente começou a fazer o quê? A gente começou a pensar diferente. E eu queria saber de vocês, o que vocês fazem hoje com os filhos de vocês? Que tipo de lazer vocês têm? Por exemplo, eu ainda não levei o Vicente na arena do Grêmio. Ah, mas um dia eu vou levar. Ele não compreende hoje. Mas pra quê? Tem que levar, ele tem que saber no futebol. Ele tem que saber o que é a alma castelhana. Ele tem que saber o que é. Não precisa. Mas eu queria saber com vocês, o que vocês fazem hoje com os filhos de vocês que é o diferencial, que é o lazer, que é o que ele tá curtindo com o pai, que é o que ele curte com o pai. Porque o que é o nosso encontro hoje é falar da gente, né? É falar o que a gente faz com nossos filhos. Tem e filhas, tá? O que vocês fazem hoje com eles que realmente dizem assim, pô, essa ele curtiu, essa ele tá comigo, é bacana ele ficar comigo, fazer isso aqui. Qual que é o programa preferido de vocês com eles ou eles com vocês? Qual que seria? Bem, pra mim, a Valentina adora parquinho. Parquinho, parque, o ecoparque, ela gosta de bastante. Então, essa é a área dela. Quando eu morava no interior, a paixão dela era andar de moto. Andava de moto comigo o tempo inteiro. Tinha moto de trilha, chegava em casa do trabalho, ela, pai, vamos andar de moto. Andava, era a paixão dela, moto. Daí agora já deu uma acalmada, tá crescendo. Dentre nós, eu sou o único pai de menina aqui. Então, é uma responsabilidade bem maior. Bem maior. Ela é muito inteligente. Muito. Então, o que apresentar para ela, ela vai. Eu tenho, graças a Deus, essa facilidade. O que for para gastar energia que ela achar que vai aumentar a adrenalina, ela quer. Então, para nós é isso. Viagens e parquinho dentro da cidade, ecoparque. Para nós é isso. Cara, eu lá com o Pedro, eu sempre sempre gostei muito de moto, né? E desde que o Pedro e o João eram pequenininhos, eles andavam comigo de moto. A gente sabe que não pode, eu sei que não pode, mas, cara, faz muito bem pro meu filho atípico andar de moto. Como é que diz hoje? Mas tu andava naquele circuito controlado. Que nem nós temos o Parque da Fêmea aqui. A gente gosta de descer bastante lá com o Vicente pra ele brincar. Tu andava naquele circuito controlado. Ah, eu andava um pouquinho mais fora também. Pai sendo pai. Né? E óbvio que não é a regra, né? Claro. Óbvio que não é a regra e, inclusive, não recomendo que façam, né? Mas é a experiência de cada um aqui. E o Pedro se apegou muito no motociclismo. Então, eu faço parte de um clube de motociclismo e a gente, assim, é uma família. E eu sempre coloquei os meus 2 filhos junto ali. E o que fez muito bem para eles, eu percebi, é a ideia de pertencimento. O grupo abraça, a nossa família, os filhos. Isso é legal. Isso é muito bom. Isso então, é assim, sensacional. Tem os eventos de moto, eles vão comigo, eles têm lá o coletinho de couro de cada um, eles têm o capacete de cada um, ele é louco pelaquela minha moto, ele liga a moto, a gente vai andar, tudo controlado, enfim, né? Então, assim, cara, essa parte, assim, é uma coisa que faz muito bem pra mim e eu consegui colocar pra eles e faz muito bem pra eles. Dá uma segurança muito grande, principalmente pro Pedro, porque é atípico. Então, ele não tem dificuldade na comunicação, fica irritado, sabe? E várias vezes ele me falou, pai, mas daí eu falei que nós temos um grupo de motoqueiro. Eu digo, é isso aí, Pedro. Pode dizer que tu faz parte de um grupo de motoqueiro, cara. E que nós somos brabão. Então, assim, não deixe ninguém te pisar, cara. Sabe? E isso lhe dá uma força, né? Empodera. Cara, é isso aí, meu, entendeu? E daí, a gente faz o churrasquinho de motoqueiro. Meu Deus, eles adoram isso aí. Adoro isso aí. Então, tá no meio do Egito. Tá no meio do Egito e os motoqueiros é tudo que nem eu, uns barbudo, careca, o cabeludo, todo mundo meio feio, assim, sabe? E estão lá no meio de colete preto, rock and roll, gostam de música, levam tocar show junto comigo.
gostam de rock, gostam de moto. É o meu divertimento e os dois vão junto e é muito bem pro Pedro porque dá uma força, ele pertence a isso, né? E tu é da área musical também, né? E Sim, daí sempre isso ajuda fui. também, porque as crianças atípicas, elas adoram Adoram. música, é difícil. Por mais que seja, que nem no teu caso, ele gosta de som baixo, mas que nem o meu, adora som alto. Ele vê uma caixa de som brilhando, ele fica lá sentado na frente, coisa curtindo. Depende do som, tá? Depende do som. Depende do som também. Depende do som. Depende do som que ele se incomoda, mas nem sempre. Tu sabe que isso pra mim foi um baque, porque eu sou músico, baterista, né? Aham. E o Pedro tem a sensibilidade toda atrapalhadinha com o som, querido. Então, pra ele é uma coisa que não gosta, não apetece. Então, até eu sempre tive o sonho, né? De, vou ensinar a tocar bateria, vai tocar com o pai e tudo mais, né? Já tô pra um outro plano. Então, tá com as motos e brincadeira e fazer churrasco. Compensa a falta do som da bateria no som da moto. É isso aí. A minha experiência é totalmente diferente de vocês três, né? A minha é totalmente diferente. Eu faço parte de 2 grupos de vôlei daqui, um daqui de Xanxerê, né? E um de Chapecó, né? Então, assim, em Chapecó, como nós temos uma rotina de terapias em Chapecó, né? Nas quintas-feiras, que a gente fica até mais tarde lá, porque eu tenho treino na quinta-feira, das 8 às 10. E uma coisa que ele sempre tá lá junto, ele tá lá no meio, junto, enquanto nós estamos treinando, ele vai lá, ele auxilia, ele pega as bolas, joga lá, eu peço para ele, Nicolas, pega a bola que foi lá. Ele já tá lá no meio. Ele vai, ele brinca, ele leva os brinquedinhos dele nesse meio tempo, porque daqui a pouco ele tá ali, daqui a pouco ele tá lá, ele tá brincando. Larga, simplesmente, e ele faz isso, né? Nesse período, enquanto nós estamos lá de 2 horas... ele fica ali. Ele se Exato. identificar com o que a gente Sim. faz e querer saber. Porque eu vejo que diferente. Nós somos família, nós somos pais atípicos, mas nós não somos diferentes, né? Exatamente. Né? Nós não somos diferentes, nossos filhos não são diferentes. e Diferente é quem pensa que eles são diferentes. eles são porque diferentes, eles exatamente, interagem, exatamente. Eles acompanham a gente. E aqui, com o pessoal do lado de Chapecó, eles conhecem, sabem da situação dele, né? E sempre estão chamando, Nicolas, vem cá, ajuda. Vamos lá pegar a bola lá. Ele vai lá, ele sempre está no meio, sempre está ali junto, mas também, e uma coisa que ele adora de lazer, que quando a gente consegue estar proporcionando, ele adora muito avião, né? A gente vai, a Ju vai no aeroporto, lá no Aeroclube, lá em cima, aqui em Xanxerê, né? Lá em Chapecó, várias vezes, a gente já foi lá, a gente já entrou lá no pátio, uma coisa que ele identifica. Por questão do barulho, tem certos barulhos que incomoda ele, mas tem certo barulho que não incomoda ele. Que bom. Avião decolando, chegando, cara, isso aí ele é apaixonado. E é um barulho alto de avião. Né? Nossa, é assim, pra ele não incomoda. E é assim, é uma coisa que é uma experiência diferente, que tu tá lá no meio, tu tá junto, tu mostra pra ele. O pessoal entende de uma forma que ele fica à vontade, sabe? E ele tem vontade do avião? Já botou ele lá? Teve uma situação que nós fomos, faz um mês, nós fomos lá no aeroporto, a gente teve um intervalo de 1h30, 1h40 entre uma sessão e outra, lá em Chapecó. Então nós temos que andar de avião aqui em Xanxerê. Aí nós fomos lá, daí eu Vamos falei... marcar uma hora dessa? Eu tenho medo, vão vocês. Vai Obrigado. ter medo? Não vou. Do show não passa. Lá também, Não. só assistiu. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos lá, teve esse intervalo, eu entrei em contato com o pessoal do aeroporto lá, e daí nós entramos lá no pátio e tal, daí tem o aeroclube lá de Chapecó, e um senhorzinho foi dar ele tava puxando o avião pequeno, né? Um experimental. Aí ele falou, vamos junto. Ele falou, vamos dar uma volta? Assim, ele não quis ir. Mas por quê? Eu não fiz um preparo nele. Se daqui a pouco eu preparo ele, ó. Nós estamos lá no aeroporto, nós vamos andar, vamos voar com um avião pequeno e tal. Então, assim, tu tem que fazer todo um preparo antes, né? Pra que, né?
Às vezes ele tem que entrar dentro do avião. Exatamente, ver como é que é, então, sentar. exatamente. Tem que se habituar, Só né? que se tu Acomodar, antecipar demais, aí fica aquela... Mas não é muito Meu diferente Deus. da gente. A primeira vez que eu fui andar de avião também eu fiquei ressabiado. O Nicolas e era um não. turbo hélice ainda. Não, ele adora, ele falou em avião, meu Deus, ele pergunta quando nós vamos viajar, pai, nós vamos de carro, de avião ou de ônibus? Não, nós vamos de Tem que carro. fazer roteiro, né? Tem que Tem que fazer passar todo o roteiro pra eles. exatamente. Então, assim, aquele dia foi uma coisa assim, se nós tivéssemos antecipado, ter falado para ele, né, que nós iríamos lá, e porque só que ele ia ficar muito eufórico, ele ia ficar muito ansioso. Aí ficando ansioso, ele fica, né? Ele daí não consegue produzir, né? Nas terapias, se tu antecipar demais. De coisa que eu não falei. Eu sabia que ia ter esse intervalo e falei pra ele, eu falei, nós vamos lá no aeroporto? Não, minto, no caminho ele já reconheceu, pai, nós estamos indo lá no aeroporto? Eu falei, sim, nós estamos indo lá no aeroporto. Rapaz, é o que a gente faz com ele. Vai no aeroporto aqui, Chapecó, de atividade a gente vai no ginásio, lá ele interage junto com nós, é isso aí, a vidinha dele. E Gustavo, vamos usar a influência da AMA aí para conseguir um passeio de avião aqui em Xanxerê. E vocês vão, nós vamos de moto, tá? Viu? Mas... Vocês podem ir de avião e eu e o Pedro ficamos de moto na pista lá. Não, vamos ver coragem, Natan. Coragem, viu, boa, meu irmão. A Coragem. moto eu acelero, eu freio ela, paro, ponho o pezinho, desço, estico as pernas. Não, o avião, levanto, vou. depois que ele tá lá em cima, ele fica ali assim de Bicho. boa, parece que nem tá voando, homem. Só tá 200 por hora, 300 por hora. Vamos evitar a fadiga. Isso a gente vai aproveitar o teu pedido e nós podemos fazer mais um teste com a sociedade nossa. É saber se realmente a sociedade está preparada para esse acolhimento. Para analisar, nós temos desafios diários. Tá? Todo dia é um dia de desafio para a gente. Tá? A sociedade de hoje ela está se preparando para isso. A gente vê nos colégios. A recepção que o Vicente teve no colégio que ele entrou ano passado e continua foi fantástica. Então, teve uma preparação do colégio, dos professores, dos coleguinhas para receber ele. Tá? Então, assim, nós temos que pensar hoje, a sociedade nossa, ela está preparada para os nossos filhos? Ela está preparada para uma família atípica? Ela está preparada para esses desafios? Porque eu digo assim, eu ainda estou me preparando, eu ainda estou evoluindo. Principalmente que o Vicente, ele é uma criança com muita dificuldade de compreensão, né? Então ele tem um retardo muito grande, ele não vê o mundo como a gente vê, né? Como a maioria dos filhos de vocês pode ser que vejam. Então eu tenho que preparar mais o mundo ao redor dele para dificuldades que ele vai encontrar. Por exemplo, vocês, eu acredito que a grande maioria, pelo que a gente já conhece, da amizade que a gente já fez durante esse ano e pelas famílias que a gente acaba conhecendo de vocês, a gente vê que futuramente eles podem ter uma vida social, tá? E isso é bacana. Quer dizer o quê? Eles podem ter alta. Quando o suporte é 1, por exemplo, pode ter alta. O suporte 3 também pode ter alta, mas é um trabalho muito mais árduo. Não desmistificando e não rebaixando o que vocês fazem, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Mas a sociedade hoje, pessoal, ela está preparada mesmo para isso? Essa é a pergunta hoje, porque a dificuldade é grande. Ela está preparada para isso? O que vocês acham? Para mim, não. Mas existe a evolução. Tem, por exemplo, na escola da minha filha, graças a Deus, foi muito bem acolhida. A turminha dela, como você falou, os alunos receberam ela muito bem, tratam ela muito bem, já se adaptaram com ela na escola. Então, para mim a resposta ainda é não. Mas está em constante evolução. E nós, principalmente da AMA, dando os passos aí, a gente está buscando mudar isso. É para isso que a AMA serve, para isso que nós, pais, trabalhamos, para que a sociedade seja melhor, acolha nossos filhos melhor, para que eles tenham uma independência e uma vida para frente, quando chegar na adolescência, quando forem casar, forem ter filhos. Então, eu acho que ainda não, mas está mudando. Esse papo é sério, porque assim, deixamos para a última parte do nosso encontro, porque é o tema hoje mais relevante, porque envolve a sociedade civil organizada, envolve as instituições municipais, estaduais, federais, envolve as famílias, que é o berço da nossa consciência aqui hoje, né, Natan?
E qual que é a tua visão sobre isso hoje aqui na nossa região? Vamos falar na nossa micro-região aqui hoje, nem precisa falar em termos de Brasil. Eu sendo bem realista, tá? Eu vejo que nós, participantes aqui da AMA, enfim, nós somos, assim, muito privilegiados. Por quê? Por conseguir ter um diagnóstico e por conseguir ter o mínimo de condição para dar o suporte para os nossos filhos e filhas conseguirem desenvolver. Mas ainda a gente vê na nossa família, não direto, não pai, mãe, vovó, mas às vezes tem aquele primo, aquele tio, que, isso aí é barde. Se fosse eu, não era assim, não faria isso. Então, veja, até próximo de nós, a sociedade não está evoluída a ponto de ver isso, tá? E assim, o que hoje me parte o coração, antigamente eu nem sabia que existia, mas eu sei que existe já. Quantas crianças aí que estão na escola, que tem uma quantidade, um atraso, alguma coisa. Não tem diagnóstico. Tu entendeu? E que daí, muitas vezes, a família, os pais, vai no seu tempo, tudo no seu tempo, não é nada, vai evoluir. Cara, e quando vê, é uma criança atípica que está na fase de ter terapia, de ter tudo isso, né? E daí sim, vai ser lá um adolescente com problemas futuro depois, a gente não sabe. Né? No meu tempo de colégio, talvez vocês compartilhem com isso, às vezes tinha aquela pessoa que não desenvolve, é agitado, e era tratado como, isso aí é mal educado, ou é o baderneiro do fundão, né? Cara, isso aí existe até hoje. Viu? E assim, na escola dos nossos filhos, eu garanto que tem isso aí, tá? E muitas vezes a família não sabe, ou não quer ver, ou trata como coisa do tempo, vai melhorar. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, cara, não é tudo no seu tempo, né? Não existe um tempo certo para aprender a ler, escrever, você falar, mas tem uma linha. Ficar fora disso né? Então, um exemplo claro, né? Tem muita gente ainda que a sociedade nossa não está pronta nem para diagnosticar o colega que sente do lado do nosso filho, quem dirá tratar o nosso filho, nossa filha, né? Nosso familiar com a condição que ele merece. Então, cara, a evolução está vindo, né? E nós vamos ter que fazer a nossa parte para mostrar a situação para a sociedade, mostrar que nós estamos aí. Nós somos apoio, né? Óbvio. Para apoiar. Exatamente. A sociedade. É um suporte. Ela não vai ser a solução dos problemas, mas ela está ali de porta aberta para aceitar crítica, para ajudar na orientação, indicação de profissional. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nesse dia aqui que é bacana, porque é o Dia dos Pais, né? É um dia que a gente vai comemorar. E conscientizar as famílias que porventura passem por alguma coisa disso. Cara, procurem a AMA, procurem apoio, procurem o município, porque nós 4 que estamos aqui, a gente sabe o que é 6 meses de terapia ou 6 meses sem terapia. Quem dirá, por vezes, 5 anos sem terapia, 6 anos sem terapia, 10 anos. O tempo porque muitas vezes nós temos que treinar também em casa para fazer as terapias dos nossos filhos. É importante que nós em casa fizemos também. Entendeu? É uma sequência da profissional nós fazermos em casa também. Entende? Então, amanhã depois nós fazemos um curso de método ABA. Para a gente conhecer mesmo a profundo sobre o que é o assunto. Tá? Para a gente conseguir. Daí. Bueno. Fala, Tchê. Cara, então assim, primeira coisa que tu puxou um ponto muito importante dentro da nossa própria família. Não estou especificando, tá? Não é no caso da minha família, né? Mas já começa ali, né? A questão exatamente,
birra, não, isso é birra, isso aí se fosse da antigamente já foi tratado, seria de uma outra forma. No meu tempo o chinelo come. A Havaiana voava. A cinta come. Nós éramos assim, né? Exatamente. A nossa criação foi diferente. Foi bem diferente, exatamente. Então, assim, já começa ali. Se dentro da própria família já existe esse tipo de situação, então tu tem que mostrar que veja de uma forma diferente, né? Que a sociedade tem que se adaptar. E eu acredito que já está tendo alguma mudança justamente através das associações. É um processo natural. Isso. Exatamente. Para tu mostrar, para dizer que, não, tem que... Não digo a nossa geração, mas as gerações futuras venham preparadas, né? E que tenham esse acolhimento. Nós estamos dando o primeiro passo. Exatamente. Principalmente aqui na nossa região. Exatamente. Isso é bacana. Então, assim, tu tem que mostrar isso que o Natan falou. Tem que mostrar o quanto que a associação é forte e dizer, né? Para as famílias verem, quando verem uma criança, um adolescente, um adulto com uma identificação, que seja respeitado, né? Modo gentil, exatamente. Tu vai nos lugares públicos. Seja quando resiliente, né? Exatamente. Tu vai nos lugares públicos que tem uma identificação e que veja com mais respeito, né? E coisas que não tá acontecendo. Muitas famílias, muitos relatos que eu vejo e que a gente também vive, que tu presencia, né? A sociedade não está preparada para isso, né? Eles não estão vendo com esses olhos de ter uma aceitação, para dar um apoio, que ninguém sabe, né, a rotina dessas famílias. Nós estamos abrindo hoje. Exatamente. Nós estamos nos dispondo do nosso tempo, né? Para estar mostrando. Para estar mostrando para as pessoas explicando hoje e falando. o que a gente passa, como é que é a forma que a gente passa. Exato. Todos os desafios que a gente tem. Exato. Porque além Fácil não é. Além da família, a gente tem muito desafio também no colégio, com todo mundo, para a gente poder passar a nossa dificuldade. E passando as dificuldades, as pessoas começam a abrir os olhos, começam a enxergar de uma maneira diferente. Tá? Pessoal, eu acho que foi bacana esse encontro. Conversamos bastante sobre nossas famílias, né? Muito bom. Sobre as nossas dificuldades. Principalmente. Tá? Porque o pai, ele é mais complicado que a mãe. A mãe sofre muito mais que o pai, mas nós também temos que estar do lado delas. Nós temos que fazer a nossa parte na nossa família e contribuir. De que forma nós achamos vamos contribuir? É fazendo esse podcast. Para mostrar para os pais que têm família atípica, que têm um filho atípico, que eles podem contribuir mais, tá? No colégio, né? Nas brincadeiras, quando sai no lazer, tá? A gente consegue fazer mais, basta a gente dar o primeiro passo. Coisa é difícil, mas é possível, tá? A prova somos nós aqui hoje. Toda dificuldade que nós temos, nós decidimos vir aqui hoje encarar de peito aberto, né? Com a camisa do Grêmio, com a camisa do Colorado, né? Pra mostrar pra vocês... Um São Paulino meio quieto. Pra vocês que... tá Para mostrar para vocês que a gente nós somos pessoas comuns, tá? Nós não temos nada de especial. Nós somos comuns, como qualquer outras pessoas, e a gente quer que os nossos filhos tenham um lugar na sociedade, tá? A gente quer muito isso. Mas a sociedade vai abrir espaço, como já está abrindo, para a gente poder apresentar eles da forma correta. Positivo? Deixa eu falar um negócio, me veio agora na mente. Semana retrasada, nós estávamos indo para uma sessão, eu estava levando o Nicolas e tinha um adolescentezinho. Quando a gente foi se aproximando, né? Esse rapaz indo, devia ter o quê? Uns, sei lá, 16, 17 anos. Ele com cordão, né? Cordão, ele com uma caixinha, vendendo doce. Só que eu não consegui ler. Que nós estávamos indo, ele tá vindo, nós estamos indo. E ele com uma caixinha, vendendo doce, lá na frente do Hospital Regional.
da Unimed. Aí um rapaz assim, sabe, que tava vendendo. Ali, devia ter os valores escritos ali, só que eu não consegui ver o que era. Mas devia ser alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acredito que quando você trabalha no tempo certo, que é diagnosticado no tempo certo, o quanto antes, mais precoce, para que tenha um desenvolvimento lá na frente, vem o resultado. Ameniza muito, né, Michel? Ameniza muito. Ameniza então, muito. assim, quando eu vi aquilo ali, me passou, será que nós vamos conseguir dar isso para os nossos filhos? Então, eu acredito que sim, porque tem que dar esse... Ter consciência disso. Exatamente. Então, assim, fazendo um preparo para eles, que eles tenham uma vida lá na frente, independente, né? Mas... É isso. Só queria relatar isso que me veio na mente agora. Não, foi o que eu tô falando. Eu acho que... Sabe? A gente tem que pensar que para o tratamento deles também tem que ter um plano de saúde, porque Exato. somente a rede municipal, federal, não atende, principalmente os nossos filhos. Infelizmente, então, hoje infelizmente, não. vai, quem pode tem que ter, é um diferencial. Exato. Pessoal, é isso aí então. Quero agradecer vocês. Obrigado por ter vindo participar desse Obrigado podcast. você pelo convite. Obrigado pelo Valeu a convite, pena Gustavo. mesmo. Eu acho que por ser o segundo da nossa AMA, já está de grande valia. A gente consegue passar a nossa realidade para toda a sociedade. Tá? E eu quero que vocês deem a mão aqui, que eu acho que nós começamos um trabalho diferente. Chega, Natan! Para todos. Isso aí. Tá? E que seja assim daqui para frente. Tamo junto. Valeu. Vai ser. Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado, Forte pessoal. abraço. Bom final de semana.